I also think of time as this prison. Time makes us all a prisoner of the present, forever transitioning from our own past into an unknown future. We can move back and forth in any other coordinate, up and down, left and right, forward and back, but we're stuck in time. We can't move forward or backwards in time arbitrarily. O tempo é uma dimensão, mas diferente das dimensões que conhecemos, não conseguimos enxergá-lo, tocá-lo ou controlá-lo. Estamos presos a ele, seguindo em uma única direção, mas por quê? Albert Einstein revolucionou a física ao mostrar que tempo e espaço são partes de uma mesma coisa. O espaço-tempo, para ele, o tempo não é absoluto, não passa igual para todos. Ele pode esticar, encolher e até parar, dependendo das circunstâncias, e há provas disso. Quanto mais rápido alguém se move, mais devagar o tempo passa para essa pessoa. Esse efeito já foi medido. Relógios atômicos idênticos foram colocados em aviões que deram a volta ao mundo. Quando comparados com relógios que ficaram na Terra, os relógios que viajaram estavam atrasados, provando que o tempo realmente desacelera com a velocidade. E há algo ainda mais estranho. Objetos que viajam perto da velocidade da luz sofrem um efeito de achatamento na direção do movimento. Se fosse possível correr a 90% da velocidade da luz, uma bola se transformaria em um disco achatado, e se aumentássemos a velocidade ainda mais, o achatamento ficaria extremo, até o ponto de o objeto parecer quase sem espessura. Isso levanta uma questão perturbadora. Se o tempo é uma dimensão, por que só conseguimos nos mover para frente e nunca para trás? As leis da física não proíbem o tempo de seguir em qualquer direção, mas na prática isso nunca acontece. Existe algo que nos empurra constantemente para o futuro, uma força invisível que impede qualquer retorno ao passado. Alguns cientistas chamam isso de a seta do tempo. Essa seta está presente em tudo. Um copo que cai e se quebra nunca se recompõe. Um ovo frito nunca volta a ser cru. Tudo se desgasta, envelhece e segue em frente. A física aponta um culpado para isso, a entropia. No universo, tudo tende à desordem. Esse princípio é uma das poucas leis absolutas da natureza. A cada segundo que passa, as coisas se tornam mais caóticas, e isso cria a sensação de passagem do tempo. Mas se o tempo pode ser distorcido, será que é possível enxergar o passado? A resposta é sim, o telescópio James Webb JWST faz isso o tempo todo. Quando olhamos para as estrelas, não vemos elas como são agora, mas como eram no passado. A luz demora para viajar. A luz do Sol, por exemplo, leva 8 minutos para chegar até nós. Isso significa que quando olhamos para o Sol, estamos vendo-o como era 8 minutos atrás. O James Webb leva isso a um nível extremo. Ele consegue enxergar galáxias que estão a bilhões de anos-luz de distância. Isso quer dizer que ele está olhando para um passado tão distante que enxerga galáxias nos seus primeiros dias de existência. E isso levou a descobertas chocantes. O JWST encontrou galáxias que não deveriam existir, pelo menos não de acordo com os modelos tradicionais do universo. Galáxias jovens demais, organizadas demais, massivas demais, elas desafiam tudo o que achávamos que sabíamos sobre o cosmos. Se essas galáxias realmente existiam tão cedo, significa que o universo pode não ter começado da forma como imaginávamos. O próprio conceito de tempo pode estar errado. Talvez o que chamamos de passado, presente e futuro sejam apenas diferentes partes de uma mesma estrutura, já existentes ao mesmo tempo. Se isso for verdade, o tempo não está passando, nós é que estamos nos movendo por ele, e talvez um dia possamos encontrar um caminho de volta. O telescópio James Webb foi projetado para olhar para o passado e confirmar nossas teorias sobre o universo. Mas o que ele encontrou pode ter feito o contrário. As imagens capturadas pelo telescópio revelaram algo inesperado. Galáxias pequenas demais, organizadas demais e, pior, velhas demais para existirem no início do universo. Isso é um problema. A teoria do Big Bang diz que o universo começou com uma explosão há 13,8 bilhões de anos e desde então está se expandindo. No início, tudo era um caos. As primeiras galáxias deveriam ser pequenas, deformadas e em colisão constante, mas não é isso que o James Webb viu. O telescópio encontrou galáxias espirais perfeitas em um período em que elas não deveriam existir. Elas são muito bem formadas para terem surgido tão cedo. Segundo os modelos atuais, galáxias desse tipo deveriam levar bilhões de anos para se organizar, mas o James Webb viu várias delas com menos de 1 bilhão de anos de idade. Isso significa que algo está errado com nossas ideias sobre como o universo evoluiu.
E há outro detalhe ainda mais estranho: o modelo do universo em expansão prevê que à medida que olhamos para galáxias mais distantes, elas deveriam parecer maiores por causa do efeito da expansão cósmica. Mas o que o James Webb encontrou foi o oposto. As galáxias antigas aparecem menores do que o esperado. Para que essa teoria continue de pé, essas galáxias teriam que ser absurdamente compactas. Um dos exemplos mais extremos é a galáxia GHZ2. Ela brilha mais do que a Via Láctea, mas tem apenas 300 anos-luz de raio. Comparado ao tamanho da Via Láctea, que tem 50 mil anos-luz de raio, isso é como um farol gigante do tamanho de uma cidade. Simplesmente não faz sentido. Mas há um problema ainda maior. Algumas das galáxias encontradas pelo James Webb parecem ser mais antigas do que o próprio universo. Estrelas dentro delas indicam uma idade superior a 13,8 bilhões de anos, o que seria impossível, já que, segundo a teoria do Big Bang, o universo nem existia nessa época. Se esses dados estiverem corretos, significa que o universo pode ser muito mais velho do que pensávamos, ou talvez nunca tenha tido um começo real. Isso anula completamente a ideia do Big Bang. Além disso, o número de galáxias detectadas pelo James Webb também não bate com as previsões. Os cálculos indicavam que no início do universo deveria haver uma quantidade bem menor de galáxias, mas o telescópio encontrou dezenas de vezes mais do que o esperado. Isso pode significar que o universo nunca passou por um início caótico e que sempre houve galáxias espalhadas pelo cosmos. A radiação cósmica de fundo, que é considerada uma das principais provas do Big Bang, também está sob suspeita. Esse brilho fraco e uniforme que preenche todo o espaço foi interpretado como o resquício da explosão inicial, mas novas análises mostraram que essa radiação tem assimetrias que não deveriam existir se ela realmente fosse um eco do Big Bang. Os dados estão acumulando e apontando para uma possibilidade desconfortável. E se o universo nunca teve um começo? E se o tempo e o espaço sempre existiram, sem um ponto de partida? Isso mudaria completamente nossa compreensão da realidade. O James Webb foi lançado para confirmar nossas teorias, mas pode acabar derrubando todas elas. O tempo existe ou é apenas uma ilusão? Durante séculos acreditamos que ele flui como um rio, indo do passado para o futuro. Mas e se essa ideia estiver errada? Alguns cientistas sugerem que o tempo não passa, ele simplesmente é. A teoria do universo bloco propõe que passado, presente e futuro já existem. Como páginas de um livro, o que chamamos de agora é apenas um ponto fixo dentro desse bloco. Nada realmente se move no tempo, nós apenas temos a impressão de que as coisas acontecem em sequência. Se isso for verdade, significa que o futuro já está determinado, tudo o que vai acontecer já existe. E a nossa experiência de escolha pode ser apenas uma ilusão, mas se o tempo não flui, por que sentimos ele passando? Uma explicação vem do conceito de platonia, criado pelo físico Julian Barbour. Ele argumenta que a realidade não é um fluxo contínuo, mas uma coleção de momentos separados. Cada agora existe de forma independente, sem conexão direta com o anterior ou o próximo. Nossa consciência cria a ilusão de continuidade ao conectar essas imagens mentais. Se a ideia de um tempo fixo já parece radical, algumas teorias vão ainda mais longe. A teoria do Big Crunch sugere que, em algum momento, o universo pode parar de se expandir e começar a se contrair. Esse colapso poderia reverter o fluxo do tempo. Se isso acontecer, o que chamamos de passado poderia se tornar o futuro. Esse conceito não é apenas especulação, modelos matemáticos mostram que, se o universo for fechado e denso o suficiente, ele pode desacelerar, parar e começar a se encolher. No final desse processo, tudo voltaria ao mesmo estado de alta densidade do começo, talvez desencadeando um novo Big Bang. Mas há um problema. A mecânica quântica e a relatividade geral entram em conflito quando tentamos entender o tempo. Segundo a relatividade, o espaço-tempo é uma estrutura contínua, mas na mecânica quântica as coisas funcionam de maneira bem diferente. No mundo quântico, partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso desafia totalmente a visão clássica do espaço e do tempo. O famoso experimento da dupla fenda provou que um elétron pode se comportar como onda e partícula ao mesmo tempo, e que sua posição só é definida quando alguém o observa. Isso sugere que o tempo pode ser apenas um efeito da nossa percepção. Novas teorias sugerem que o espaço-tempo pode não ser contínuo, mas granular. Assim como uma tela de computador parece lisa, mas ao dar zoom conseguimos ver os pixels, o espaço-tempo pode ser feito de unidades mínimas, chamadas de átomos de espaço-tempo. Se isso for verdade, significa que o tempo pode ser discreto, não um fluxo constante. Pequenos saltos quânticos poderiam estar acontecendo entre cada momento,
mas em escalas tão minúsculas que não conseguimos perceber. O tempo pode não ser o que pensamos, ele pode ser apenas uma construção mental, um efeito emergente, ou algo muito mais estranho do que imaginamos. A física ainda não tem uma resposta definitiva, mas uma coisa é certa: quanto mais estudamos, mais o tempo parece escapar do nosso entendimento. O que existe além do que podemos ver? Durante séculos, acreditamos que a realidade era composta por partículas, forças e espaço vazio, mas descobertas recentes sugerem que isso pode ser apenas uma ilusão. O próprio tecido do espaço-tempo pode ser algo muito mais estranho do que imaginamos. A teoria das cordas propõe uma ideia radical. Todas as partículas do universo, desde elétrons até quarks, não são pontos indivisíveis, mas minúsculas cordas vibrantes. A frequência com que essas cordas oscilam determina as propriedades da matéria. Um elétron seria uma corda vibrando de um jeito, um fóton vibraria de outro. Mas há um detalhe ainda mais estranho: para que essa teoria funcione, o universo não pode ter apenas 3 dimensões espaciais e uma temporal. Ele precisa de 11 dimensões. As dimensões extras estariam enroladas em escalas tão pequenas que não conseguimos percebê-las. Se isso for verdade, o que chamamos de realidade pode ser apenas uma fração de algo muito maior. Mas se essas dimensões existem, por que nunca as detectamos? Cientistas procuram respostas em eventos extremos, como explosões de raios gama. Essas explosões são as mais poderosas do universo. Elas ocorrem quando estrelas massivas colapsam ou quando buracos negros se fundem. A energia liberada viaja por bilhões de anos até chegar à Terra. Se o espaço-tempo for formado por estruturas discretas, a luz dessas explosões pode revelar isso. A gravidade quântica em laços, Loop Quantum Gravity, sugere que o espaço-tempo não é uma superfície lisa, mas sim uma rede de minúsculos laços entrelaçados. Cada ponto do espaço seria uma conexão entre essas ligações. Em escalas microscópicas, o próprio espaço pode se comportar de forma descontínua, dando pequenos saltos em vez de ser contínuo. Se isso for verdade, a luz de eventos cósmicos distantes poderia revelar pequenas irregularidades, mostrando que o espaço-tempo tem uma estrutura granulada. Algumas pesquisas sugerem que há anomalias na luz de explosões de raios gama, mas os dados ainda não são conclusivos. Enquanto isso, outra teoria vai ainda mais longe. E se o espaço-tempo não for algo fixo, mas sim algo que emerge das interações quânticas? No mundo quântico, partículas podem se entrelaçar em um fenômeno chamado emaranhamento quântico. Duas partículas podem estar separadas por milhões de quilômetros e ainda assim compartilhar informações instantaneamente. Isso desafia completamente a visão tradicional do espaço. Se o emaranhamento quântico define as conexões entre partículas, então talvez o próprio espaço-tempo nasça dessas conexões. Isso significa que o espaço e o tempo não existiriam independentemente das partículas, elas criariam a estrutura onde tudo acontece. Se essa teoria for correta, significa que o espaço-tempo pode ser desmontado e reconstruído, assim como partículas podem ser criadas e destruídas. A gravidade, que hoje é explicada como a curvatura do espaço-tempo, poderia ser entendida como um efeito emergente das interações quânticas. Mas como provar isso? O telescópio James Webb pode ser a chave. Ele já detectou estruturas cósmicas que não deveriam existir tão cedo no universo. Se ele encontrar padrões na luz de galáxias distantes que não podem ser explicados pela física tradicional, isso pode indicar que o espaço-tempo realmente tem uma estrutura oculta. Se estivermos certos, o que chamamos de realidade pode ser apenas uma ilusão gerada por algo muito mais profundo e o universo pode ser muito mais estranho do que jamais imaginamos.